Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículos 17 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, a Bíblia certamente é o livro que mais fala a respeito da fé. Podemos encontrar na Bíblia a melhor definição de fé. Escrito aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A palavra de Deus, ela tem uma relação direta com a fé que é produzida em nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia, ela tem um sentido muito especial de ter uma relação direta com a fé, porque o tema central da Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, que o Senhor Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da fé. Aleluia. E é interessante, irmãos, que existem algumas coisas em relação à fé que somente Jesus é capaz de fazer. E nesta noite eu gostaria de falar da capacidade de Jesus de enxergar a fé. Somente Jesus, ele tem esta capacidade de enxergar a fé no ser humano. Observe que a tecnologia, ela tem se multiplicado e os homens, eles conseguiram fazer muitas máquinas, muitas invenções que conseguem tentar ver o interior do ser humano. Já existem equipamentos que conseguem ver os órgãos internos do ser humano, os ossos, que conseguem ver até mesmo as células do ser humano e até mesmo dentro das células. Mas nenhum equipamento construído pelo homem, ele é capaz de enxergar a fé, é capaz de ver a fé, porque a fé só Jesus é capaz de ver. E a Bíblia nos mostra algumas passagens que o Senhor Jesus, ele conseguiu enxergar a fé em algumas pessoas. Poderíamos citar o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia nos diz no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 1 ao 11. Uma história bastante conhecida da igreja, quando ali estava um paralítico, que os seus amigos tiveram juntamente com ele a ideia de levá-lo até Jesus. Jesus estava em uma casa
E naquela residência, irmãos, onde Jesus estava totalmente lotado. O texto bíblico nos diz que nem ainda perto da porta se conseguia encontrar lugar. Mas aqueles homens tinham fé. Eles criam que aquele paralítico, se pudesse chegar onde Jesus estava, ele seria curado, ele poderia receber aquele milagre. Mas diante daquela impossibilidade, eu não sei qual deles teve aquela ideia de grande manifestação de fé, porque eles viram que não conseguiriam entrar pela porta, nem tampouco pela janela. Então alguém teve a ideia de subir ao telhado da casa e quem sabe espiar pela brecha ali onde Jesus estava naquela reunião e disseram: olha, tem um jeito, se a gente levantar ele nesta cama e nós descermos a cama lá onde Jesus está, nós vamos conseguir colocá-lo dentro da casa perto de Jesus. E o interessante, irmão, desta fé é que observe que se a gente começar a pensar o que eles imaginaram, e a gente vê que a fé, ela é algo tremendo, que ela não pensa na impossibilidade de dar errado, na possibilidade de dar errado. Porque se algum ali dos quatro dissesse: mas olha só, e se a gente descer e a corda quebrar? Ou se Jesus não fizer o milagre? Você já pensou no prejuízo de ter que restaurar aquele telhado? E outra coisa, para descer tudo bem, e para a gente subir ele, como é que seria? Porque esse si muitas vezes atrapalha as pessoas de alcançar as bênçãos de Deus, porque a fé, ela não combina com a dúvida ela exclui a fé. O apóstolo Tiago, ele escreve dizendo assim, que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa, porque sem fé a gente não consegue. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora tem um detalhe: quando alguém tem fé, ele tira esse si, ele tira essa dúvida. O Senhor Jesus, quando ele falou com Jairo, veja que Jairo recebeu uma palavra de alguém da sua própria casa, que disse assim: por que você está incomodando o mestre? A tua filha já morreu, não tem mais como. Quem sabe naquele momento a dúvida quis entrar na mente de Jairo, mas Jesus olhou para ele e disse: não temas, creia somente, creia somente, creia somente, creia somente. Nesta noite tira a dúvida do teu coração, ali coloca a fé. Aquele paralítico e os seus amigos não temeram quando ele é descido ali. A Bíblia diz no versículo 5 que Jesus, a Bíblia diz: Jesus, olha, quem sabe alguém olhou e viu o telhado aberto, alguém olhou e viu a corda, mas quando Jesus olhou, a Bíblia diz: e vendo-lhes a fé. Jesus olhou e viu a fé daqueles homens, aleluia. Olha, irmão, é coisa tremenda quando Jesus enxerga a nossa fé. Aquele paralítico, para chegar lá, foi uma dificuldade tão grande, mas quem sabe quando ele estava sendo descido: pode descer, porque vocês não vão precisar me subir não, eu não vou voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Quem sabe esta fé é a fé de alguém que está nesta noite, neste lugar, que veio, quem sabe, arrastado, trazido pelo Espírito Santo, mas eu te digo da parte de Deus: você não vai voltar para casa do mesmo jeito, porque Jesus está presente nesta reunião e Ele está fazendo milagres neste lugar. Aleluia! Jesus enxergou a fé daqueles homens. A Bíblia também mostra que Jesus, ele enxergou a fé da mulher cananeia. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. A Bíblia nos conta que o Senhor, ele tinha ido para as regiões de Tiro e Sidom. O ministério de Jesus sempre foi muito dinâmico. A Bíblia chega a dizer que havia tempos que ele não tinha condições nem de se alimentar devido à quantidade, irmãos, de trabalho na obra de Deus. E quem sabe ali o texto nos mostra que ele foi para aquela região certamente para ter um período de descanso com os discípulos. Mas a Bíblia diz que ele não pôde se ocultar, porque uma mulher cirofenícia estava com um grave problema na sua casa. A sua filha, a Bíblia diz que ela estava miseravelmente endemoniada.
E ela soube que Jesus estava ali, próximo. Veja que Jesus, durante seu ministério, andou por várias regiões, mas naquele momento da maior dificuldade que aquela mulher estava passando, Jesus estava bem perto ali. Jesus não está longe dos teus problemas, das tuas dificuldades, não. Ele está perto. E Jesus estava próximo ali. E a mulher disse: é a minha chance, eu vou falar com ele. E ela começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora tem uma coisa em relação à fé. Jesus, ele vê a fé, mas Jesus também prova a fé. E Jesus provou a fé daquela mulher. E Jesus provou a fé daquela mulher em alguns aspectos. Primeiro, quando ela começou a clamar, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus provou a fé daquela mulher com o seu silêncio. Observe, irmãos, que o mesmo clamor que aquela mulher fez foi a mesma coisa que Bartimeu também clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus atendeu Bartimeu. Mas Jesus naquele momento ficou em silêncio quanto ao pedido daquela mulher. Tem provas, irmão, que a gente às vezes não entende. Mas Jesus, por que comigo é diferente? Porque às vezes a pessoa aceitou e o Senhor já dá a bênção, já. E comigo parece que as coisas é mais difíceis. E o silêncio. Jesus não lhe respondeu palavra. Mas quem tem fé, ele prossegue. Ele não desiste. E pela leitura do texto, parece que Jesus se levanta e começa a andar. E ela seguindo Jesus e clamando. Aí Jesus, outra prova de fé, ele permite que ela escute dos discípulos algo que ela não queria ouvir. Porque o discípulo chega e diz assim: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. A gente veio para cá para descansar. Essa mulher gritando aí: Jesus, Jesus. Daqui a pouco alguém escuta que Jesus está aqui, pronto. Daqui a pouco a multidão está todo mundo aqui de novo. E ela escuta. Ela escuta. Despede essa mulher. Mas quem tem fé não se importa com o que os outros dizem. Ele quer saber o que é que Jesus diz. Ele quer saber o que é que Jesus vai falar. Ela continua indo para perto de Jesus. E o interessante é que Jesus, ele fala, terceira prova de fé dessa mulher. Jesus, ele fala, mas Jesus não fala com a mulher. Jesus fala com os discípulos. Às vezes o crente está numa prova tão grande que Jesus fala com quem está perto dele. Fala com quem está do lado direito, fala com quem está do lado esquerdo, fala com quem está na frente. E ele dizendo: Jesus, quando é que o Senhor vai falar comigo? Aleluia. Aleluia. A mulher estava esperando. Agora tem um detalhe. Veja, a fé daquela mulher. Imagine Jesus andando e ela veio gritando. Ela estava um pouco distante. Mas ela vem. Daqui a pouco, a Bíblia diz que ela está, sabe aonde? Nos pés de Jesus. Essa prova, ela tem um propósito. Ela te aproxima de Jesus. Ela vai te aproximando. Às vezes o crente está tudo tranquilo. Aí nunca mais ele orou. Nunca mais jejuou. Nunca mais fez vigília. Aí vem a prova e diz: não, tem que ir para o ciclo de oração. Tem que orar. Tem que ir para a consagração. Tem que dobrar o joelho. Aí você percebe uma coisa. Vai se aproximando. Daqui a pouco você está nos pés de Jesus. E não tem lugar melhor para o crente estar do que nos pés de Jesus. Quando ela chega nos pés de Jesus, aí ela diz: Senhor. Quando ela chega nos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela começa a adorar. Imagina, irmão. A filha em casa, violentamente atormentada, ou seja, endemoniada, uma situação tão difícil, mas ela ali adorando, porque tem fé. Aquele que tem fé adora antes de receber a bênção. Tem gente que barganha, irmão, adoração. Diz: Senhor, se o Senhor me der, eu vou cantar 7 hinos, vou dar 7 glórias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aquele que tem fé não, irmão, ele não barganha adoração não, porque Deus, ele é digno, ele merece a minha adoração, independente do que eu esteja passando. Ele é merecedor. Mas a gente adora antes, porque já tem fé. Tem crente, irmão, que começa a adorar. Houve um momento da minha vida que eu estava num culto e orando, e o Senhor falou comigo
comigo assim e disse: já pode agradecer, já pode começar a adorar. Eu já saí cantando, a missa ainda não tinha chegado, mas pela fé eu já estava recebendo. Nesta noite, se você crê, você pode adorar, mesmo antes de receber, porque quem tem fé, aleluia, adora, aleluia, crendo nas promessas de Deus, aleluia. Ela escutou uma coisa, irmão, que talvez se fosse eu ou você, a gente iria pensar direitinho, porque Jesus disse a ela, provando a fé ainda: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem tem fé, às vezes ele escuta a mesma coisa que quem não tem fé, mas ele interpreta de maneira diferente. Eu conheço uma pessoa que foi para uma certa ocasião, uma entrevista, e foram 2. Aí quando terminou aquela entrevista de emprego, tudo, aí ele teve a ousadia, podemos dizer assim, de perguntar, de assim: quais são as minhas chances? Aí o dono ali, o gerente, quem estava fazendo aquela situação, disse assim: olha, o negócio aqui é difícil, é uma chance em 1000. Aí o que estava do lado dele baixou a cabeça e foi embora. E ele olhou assim, saiu, olha, glória a Deus. Aí o que estava do lado disse: você não ouviu o que ele disse, não? Ele disse que é uma chance em 1000. Sim, mas eu tenho uma chance. Quem tem fé, ele escuta a mesma coisa, mas ele interpreta de maneira diferente. Aquela mulher ouviu: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Mas, irmão, em fração de segundos, ela imaginou aquela cena. Um pai de família sentado na mesa, com os seus filhos se alimentando de pão. Quem tem filho pequeno sabe, irmão, não tem como fazer uma refeição e a mesa ficar limpa. E as migalhas do pão, elas caíam em cima da mesa. E quando eles iam ali terminar e batia, quem sabe a mesa, as migalhas caíam no chão. Aquele pozinho do pão caía no chão. Aquela mulher interpretou e disse: Senhor, aleluia, o teu poder é tão grande que para eu receber esse milagre, eu não preciso nem de um pão inteiro, eu não preciso nem de pedaço, não preciso nem de uma fatia. Aquele pozinho que cai da mesa, Senhor, é suficiente para eu receber o milagre. Jesus olhou, não aguenta, disse: oh mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como você crê. Nesta noite eu quero te dizer: começa a receber de Deus pela tua fé, pela tua fé, pela tua fé. Naquela mesma hora a Bíblia diz que o milagre aconteceu na vida da filha dela. Eu quero te dizer, você está aqui, mas você tem fé que Jesus pode fazer. Não precisa ser amanhã, depois de amanhã não. Jesus, ele opera no momento. Jesus, ele pode operar até agora. Você está aqui, mas pela tua fé ele pode estar agindo em teu favor. Oh, aleluia. Jesus enxergou a fé do centurião. Aleluia. A Bíblia nos diz: aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 ao 13, que um centurião, o seu servo, estava paralítico e violentamente atormentado. Aquele centurião estimava muito aquele seu servo. E ele procurou a Jesus e contou-lhe a situação. E a Bíblia diz que Jesus disse a ele: eu irei e vou dar saúde a ele. Mas aquele homem, irmãos, ele falou a Jesus da sua fé de uma maneira tão interessante. Porque ele disse: Senhor, eu vou lhe falar de uma coisa que eu conheço. Eu conheço o que é hierarquia. Eu conheço o que é autoridade. Eu sou um centurião. Eu tenho pessoas que me dão ordens. E também tenho pessoas que recebem ordens de mim. Isto é autoridade. Eu digo a alguém que está sob as minhas ordens: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. E digo ao meu servo: faze isso, e ele faz.
Porque pela autoridade não sou eu que tenho que ir. Mas aquilo que está sob o meu comando tem que me obedecer ao meu comando, à minha ordem. Agora, sobre este problema, Senhor. Eu sou centurião, mas eu não tenho poder nenhum. Mas eu creio em Ti, Jesus. Que Tu tens poder sobre todas as coisas. Não precisa nem o Senhor ir lá na minha casa. Mas eu creio que pela Tua autoridade, o Senhor só precisa dizer uma palavra. Dize apenas uma palavra, Senhor, e o meu criado, ele vai sarar. A Bíblia diz que Jesus vê a fé daquele homem e se admira assim, nem em Israel eu encontrei tanta fé, aleluia, glória a Deus. É interessante que aquele homem, ele creu na autoridade da palavra de Jesus, irmão. A palavra de Jesus tem tanto poder, tem tanta autoridade. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que quando ele termina o Sermão do Monte, a Bíblia diz que as multidões ficaram admiradas da sua doutrina, porque diz a Bíblia que ele falava com quem tem autoridade, com poder. Era o poder da palavra de Jesus. Quando Jesus, ele estava ali antes de ser preso, chegam os guardas. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo de número 18, versículo 4 ao 6, quando os guardas, eles vão tentar prender a Jesus. E eles chegam ali todos armados, preparados. E quando eles chegam, Jesus pergunta a eles: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Estavam armados, preparados para um combate. Jesus usa a sua palavra e diz assim: sou eu. Irmão, quando Jesus disse isso, imagine uma guarda toda preparada, armada. A Bíblia diz que o poder da palavra de Jesus foi tão grande que aqueles soldados, eles recuaram e caíram por terra. Aleluia, glória a Deus. Interessante. Quando eles se levantam e dizem: vocês estão buscando que não disse que sou eu, agora deixa esses ir, pode me levar. Ele se entregou. Por isso que ele diz lá em João: a minha vida ninguém tira, mas eu dou para tornar a tomá-la. Que poder, irmãos, aleluia. Ele que se entregou. Agora, interessante que em outra ocasião que tentaram prender a Jesus, não conseguiram. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 44 ao 46, o sumo sacerdote e os fariseus disseram: vamos prender ele hoje. Chamaram a guarda do templo e mandaram prender. Olha, disseram onde ele estava, eles: pode prendê-lo e traga ele para cá. Aquela guarda preparada, irmãos, tinha missão. Missão é para ser cumprida. Então receberam aquela ordem. Certamente nunca tinham recebido a ordem de prender alguém sem executar tal ordem. Então quando os sumos sacerdotes fariseus mandaram, eles estavam certos de que daqui a pouco Jesus chegaria preso com aquela guarda. E ele manda, aquela guarda vai. Mas parece que eles não deram muita sorte. Quando eles chegaram, Jesus estava pregando. Ficaram ali imobilizados, parados, e Jesus falando. Tempo passa, quem sabe os fariseus estão demorando hoje para executar essa ordem. Daqui a pouco chega a guarda. Cabeça baixa, todo mundo desconfiado. Quem sabe me fala aí, eu não vou falar não. Aí os fariseus olham assim: cadê o homem? Vocês não foram prendê-lo? Deu não. Não deu por quê? Ele fugiu? Fugiu não, ele está lá. Os discípulos lutaram com vocês para vocês não prenderem? Não. Ele estava armado? Não. Então me diga uma coisa: por que foi que vocês não prenderam? Ele estava fazendo o quê? Ele estava falando. E ninguém nunca falou como este homem. O poder da palavra de
Jesus é grande. E eu quero te dizer, Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando. E quando Ele fala, Ele quebra coração de pedra. Quando Ele fala, Ele muda a vida. Quando Ele fala, Ele muda a história. Ele está falando, Ele te diz nessa noite: eu sou o que falo contigo. Aleluia, 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 aleluia. Na leitura que fizemos, Jesus, ele enxerga a fé de um pai. Um pai que já havia sofrido muito, porque o seu filho desde a infância era atormentado por um espírito maligno, que por várias vezes tinha tentado destruir aquele jovem. Ele se transtornava totalmente quando era possesso. E a Bíblia diz que ele era lançado na água, no fogo. Eu imagino que aquele jovem, a Bíblia não fala a idade dele, mas eu imagino que ele tinha muitas marcas no seu corpo das coisas que o inimigo já tinha tentado fazer, porque o objetivo do inimigo era destruir a vida daquele jovem. E com o tempo se passando, vai minando a fé do pai daquele jovem. A Bíblia diz em Provérbios 13, 12, que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu imagino que aquele pai por muito tempo tentou, irmãos, algum tratamento, alguma coisa para que o seu filho fosse liberto. Mas ele não conseguiu de maneira nenhuma. E aquilo já acontecia desde a infância. Ele chega, leva o seu filho aos discípulos de Jesus. E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E aquele pai já praticamente sem fé, sem esperança, ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, eu levei para os teus discípulos e eles não conseguiram resolver. Porque a Bíblia não mostra que ele era possesso direto, mas que muitas vezes se manifestava aquilo. Eu imagino que ele passava alguns momentos sã, e de repente, tanto é que no texto a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, o inimigo ali se apodera daquele jovem naquele momento. E aquele pai, já sem muita esperança, ele diz a Jesus assim: olha, Senhor, eu tentei levar os teus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. Se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para aquele pai. Porque observe alguém chegar e perguntar, irmão, se Jesus pode fazer. É lógico que Jesus pode fazer. Mas a fé daquele homem estava tão abalada que ele já estava difícil de acreditar. Ele disse: se o Senhor puder fazer alguma coisa. Jesus primeiro começa a perguntar a ele, não que Jesus não soubesse, porque Jesus, irmão, ele sabe de tudo. Quando ele conversou com o paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia diz que Jesus viu, mas a Bíblia diz assim, Jesus conhecendo, sabendo que ele estava assim há muito tempo. Jesus conhece a história, mas ele pergunta, né? E ele pergunta para a gente ter uma dimensão do problema. E ele pergunta ao homem para que o homem pudesse desabafar e contar o problema todo. Isso acontece desde quando? Desde a infância. E ele cai na água, no fogo. O inimigo tenta destruir a vida dele de tanto jeito. Já tentei de tudo, mas ninguém resolveu. Aí quem sabe Jesus diz: olha, tem uma coisa que você pode fazer que pode dar a libertação ao seu filho. Eu imagino, irmão, quando Jesus fala aquilo, aquele homem toma assim uma esperança, assim, o que for, eu faço. Porque qual é o pai que não faria qualquer coisa para tirar o filho de uma situação daquele estado? Se fosse dinheiro, eu fazia. Se fosse alguma coisa difícil, eu fazia. Jesus, você pode fazer uma coisa. Eu posso, quem sabe? Eu posso. Eu digo o que é. Jesus, você pode crer. Você pode crer. Aleluia. Porque Jesus disse a ele: tudo é possível ao que crê. Aleluia.
Nessa noite, você que está me ouvindo, aleluia, eu me vendo, aleluia, pela Rede Brasil de comunicação, eu quero te dizer, Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, é possível sim, se você crê, tudo é possível ao que crê, é possível. Que este vício que te oprime há tantos anos, quem sabe você diz, eu não tenho força de deixar, eu não tenho força de parar, mas Jesus está te dizendo, você pode crer, é possível. Esta depressão que tem te parado, tem te oprimido, você já procurou em tantos meios e não conseguiu, Jesus está te dizendo, você pode crer, porque é possível, aleluia. Eu quero te dizer que Jesus quer entrar na tua família, aleluia, com uma libertação nesta noite. Aleluia, você pode crer nesta noite. E Ele está dizendo, tudo é possível ao que crê. Jesus olhou para o depósito de fé do homem e viu que não tinha quase nada lá. O homem com lágrima nos olhos diz assim, Senhor, aleluia, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade, eu já não tenho fé, a situação está tão difícil, mas me ajuda. Ele é o autor e consumador da fé. Quando às vezes a fé já nem tem mais, Ele está dizendo, mas eu te ajudo, eu te ajudo.